Oi pessoal, então a gente vai começar agora a nossa segunda aula prática de cálculo numérico. Nessa aula prática eu vou fazer uma introdução ao cálculo numérico, né? Na primeira eu falei um pouquinho sobre Python, bem rápido, como vocês viram. A ideia era apresentar os conceitos fundamentais da linguagem, mas bem fundamentais mesmo, né? E depois deixar alguns exemplos para que você mesmo pudesse trabalhar e ganhar um pouco de familiaridade com o Python. Caso você já saiba programar em C, que é o que se espera dos alunos aqui da UFSC, então essa familiaridade vai ser bem fácil de adquirir, porque o Python é uma linguagem parecida com o C, simplificada na sua sintaxe, né? Então agora a gente pode usar o Python para entender alguns conceitos importantes de cálculo numérico, antes mesmo da gente estudar os primeiros algoritmos de cálculo numérico. Então essa é uma aula que você já pode fazer logo após ter feito as duas primeiras aulas teóricas, ou seja, a aula de apresentação do curso e a aula de análise de erros. Você não precisa esperar as aulas onde eu vou ensinar a achar o zero de raiz, os zeros ou raízes de funções reais. Mas se já tiver assistido essas aulas também não acontece nada, pode assistir agora. Então essa aula prática, né, a segunda aula prática, desculpa, onde a gente vai introduzir o cálculo numérico. Para a introdução do cálculo numérico, para vocês entenderem como ele funciona na prática, eu escolhi um exemplo que não é um dos algoritmos, não tem nada a ver com isso, nada a ver com os problemas que a gente deve estudar nesse semestre, mas que é um exemplo didático e que serve para a gente se concentrar no que importa aqui sem perder muito tempo discutindo algoritmos. Ou seja, a gente se concentrar na maneira como a gente transforma um problema matemático numa solução numérica, tá? Então, para isso, eu escolhi esse problema que você está vendo aí, que é calcular o número π. Existem várias maneiras da gente calcular o número π. Uma delas é usar uma série infinita. Existem também muitas séries possíveis que a gente pode usar para calcular o π. Eu escolhi essa série chamada de série de Gregor-Leibniz, que é uma série para o arco tangente de x. Então, x é dado em radianos. E a gente, se nós quisermos saber quanto é que vale o arco tangente de um valor x, então a gente pode colocar o x nessa série que você está vendo aqui, tá? Então, por exemplo, quanto é que valeria o arco tangente de 0,5? Então eu pego 0,5 e vou substituindo. Como você pode reparar, essa série ela é infinita. Então, em teoria, para a gente poder usar essa série, eu precisaria usar infinitos termos, né, para ter o sinal de igualdade. Nós não vamos precisar fazer isso e eu vou mostrar para vocês qual é o truque ou qual é a abordagem que nós vamos fazer. Antes disso, deixa eu só explicar como é que essa série para arco tangente se transforma no cálculo do número π, que é o nosso objetivo nessa aula aqui, né? Então a gente tem essa série aqui, você tome ela como verdade. Para quem tem mais curiosidade, ela vem de usar a função arco tangente de x usando a fórmula da série de Taylor, bom? Mas isso fica como exercício de cálculo para quem gosta e tem curiosidade. Não é necessário você deduzir essa expressão, basta aceitar que ela está correta, tá? E entender como é que compõe cada termo aqui, tá? Bem, a gente sabe que o ângulo π sobre 4, né, a tangente do ângulo π sobre 4 vale 1. Está aqui, tangente de π sobre 4 vale 1. Isso significa, então, que se eu tomar o arco tangente dos dois lados, né, π sobre 4 vai ser o arco tangente de 1. Passando o 4 para o outro lado multiplicando, eu chego à expressão π é igual a 4 vezes ao arco tangente de 1. Ah, porque o arco tangente é a função inversa da tangente. Então, se a tangente de π sobre 4 vale 1, significa que π sobre 4 vai ser igual ao arco tangente de 1, portanto, π é igual a 4 vezes o arco tangente de 1. Então é assim que a gente calcula o π, a gente vai usar essa expressão aqui para calcular o arco tangente de 1. E o resultado vamos multiplicar por 4 e vai dar π. Bom, para calcular o arco tangente de 1, no caso x vale 1, basta eu substituir 1 no lugar onde tem x, o que é bastante conveniente nessa equação, e é por isso que eu escolhi essa equação, porque simplesmente todos os termos aqui ficam iguais a 1, né? Porque 1 ao cubo, a quinta, a sétima, a nona vai ser sempre 1. Então, usando essa expressão para o arco tangente, a gente chega aqui que o π, número π, 3.14, 15, etc., com infinitos dígitos, é igual a 4 vezes essa soma aqui. Veja que essa soma tem algumas propriedades, a gente pode colocar numa fórmula geral, como está aqui do lado.
as propriedades. O numerador é sempre 1, né? O denominador são os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. E o sinal da série, ele alterna. Uma hora é positivo, outra hora é negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Aqui está errado, né? Deveria ser um sinal de menos. Então, a gente consegue construir uma fórmula geral. 4 vezes uma soma, porque eu tenho que somar todos esses termos, então está aqui um somatório, onde eu vou usar um índice, que vai ser o índice i, que vai ir de 0 até infinito. Para os ímpares, eu uso essa expressão, 2i mais 1, se o i começa em 0. Pode jogar aqui. I igual a 0, dá 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Primeiro denominador. I igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. I igual a 2, a 3, a 4, você vai obtendo os ímpares. O numerador, como a soma altera de sinal, eu vou colocar que o numerador é menos 1 elevado a i. Quando i for par, 0, 2, 4, 6, 8, vai dar positivo. Quando i for ímpar, vai dar negativo. Então eu vou ter os sinais alternando. E assim essa expressão vai ir até o infinito. E aí eu consigo calcular o número π. O nosso objetivo, nessa aula de introdução de cálculo numérico, é mostrar para você como é que a gente faz para transformar essa equação, que está colocada aqui, numa solução numérica, ou seja, num programa que calcula o número π. Então, para isso, nós vamos ter vários desafios, que eu vou apresentar agora para vocês. Mas o primeiro, mais evidente, né, é o desafio de eu ter uma soma infinita. E é óbvio, já de partida, a gente já sabe que isso não vai dar para implementar no computador, porque no computador eu não posso colocar uma soma infinita, não dessa maneira como está aqui, porque o computador iria levar um tempo infinito, ia ficar por toda a eternidade calculando isso daí, né? Afinal, nunca termina essa soma, né? Então, o que a gente faz no computador? Bom, a gente faz uma abordagem que é o que a gente chama de aproximações sucessivas, e isso está bem no cerne, bem no coração do cálculo numérico. Ou seja, a gente não vai calcular o número π com uma precisão infinita, o que exigiria a série infinita. Nós vamos calcular o π aproximando, um cálculo aproximado do número π, como a gente estava vendo, né, na aula de apresentação da disciplina, né? Então a gente faz aproximações. Como é que nós vamos fazer essas aproximações? Nós vamos cortar ou truncar a série. Então nós vamos, por exemplo, calcular a aproximação de π usando só o primeiro termo, a aproximação de π usando os 2 primeiros termos, os 3 primeiros, os 4 primeiros e assim por diante, como está colocado aqui, ó. Então a aproximação de ordem 0, porque lembra, eu tenho essa expressão do somatório que está aqui, né? Então usando apenas o termo i igual a 0, a expressão de ordem 0 vai ser, a gente escreve π 0, né? 4 vezes 1 sobre 1, porque usou só o primeiro termo. A expressão de ordem 1, aproximação de ordem 1, usamos 2 termos. Aproximação de ordem 2, usamos os 3 primeiros termos. Lembra que o i vai até 2, então o i vai indo 0, 1, 2, tá? Aqui do lado, eu coloquei os valores para você dar uma olhada como é que a soma vai convergindo para o número π. Em nenhum momento ela é π, mas ela converge para o π, se aproxima dele. Então, nessa primeira aqui, 4 vezes 1 sobre 1, 4. Não é π, né? Evidente. Mas não está muito longe de π. Quando eu aplico uma correção, se eu calcular isso daqui, vai dar 2,67. Está um pouco abaixo do π. Se eu usar mais um termo, 3,47, mais um termo, 2,90. Você perceba que a gente está oscilando em torno do π nessas aproximações. Eu começo acima, valendo 4, eu vou para baixo do π, 2,67. Aí eu vou um pouco para cima, 3,47, mas não como antes, que era 4. Depois eu vou um pouquinho para baixo, mas não como antes, né? Então a gente vai se aproximando do π. Se eu fizer, como eu disse, infinitas vezes, essas somas vão tender ao número π. E o que é interessante é que essas aproximações são sucessivas. Se você reparar, o π1, na verdade, né, você pode sacar esse termo aqui, né, dessa expressão, e ficar com esse termo aqui, essa primeira parte, π0 menos aí 4 terços. O π1, π2 vai ser escrito em termos de π1, π3 vai ser escrito em termos de π2 e assim por diante. De maneira que, ao invés de usar uma expressão como essa, que está certa, mas que envolve infinitas somas, eu posso trocar aquela expressão para usar só o termo da correção, que vai ser o π no passo n é igual ao π no passo n-1, passo anterior, mais um termo de correção, que é dado por essa expressão, e aí depende do valor de n. Essa
Cara, essa expressão aqui é muito recorrente em cálculo numérico. É uma expressão iterativa. Eu calculo o passo n com base no passo anterior, o passo n menos 1. Então, por exemplo, o passo, vamos colocar n igual a 3, né? π3, n valendo 3, vai ser igual a π. 3 menos 1, 2. Não é π3 menos 1. Não, é π. Aqui é tudo subíndice. 3 menos 1, 2. Então, π3 é igual a π2 mais essa correção aqui. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Então, tem um sinal de menos, como você vê aqui. 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Está aqui. Então, π3 vai ser o π2 menos 4 sétimos, que vai dar isso daqui. Essa é uma expressão iterativa. Essa expressão é que nós vamos usar no computador em algum momento aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, agora o próximo passo que nós temos é transformar essas instruções que vocês viram num programa. A gente não vai transformar num programa definitivo, programa final. Eu vou fazer passo a passo com vocês. Então, nós vamos fazer primeiro um programinha, o π0.py, né, que calcula o número π de uma maneira bastante simplificada. E aí depois eu vou mostrando como melhorar esse programa, aproveitando para introduzir alguns conceitos fundamentais de cálculo numérico. Então vamos lá. O programa já está pronto aqui, né? Eu vou depois disponibilizar com vocês, eu vou explicar o programa. Então, qual é o objetivo do primeiro programa? Todos eles vai ser calcular o π. Mas qual é o objetivo desse? Eu quero calcular, então eu quero que ele um programa que calcula π para n termos da série. Então ele vai ter que calcular para n termos, ou seja, eu quero que calcule π0, π1, π2, ou se eu quiser colocar no computador para calcular π para 1000 termos da série, que ele calcule para 1000 termos da série, não tem problema. O meu programa tem que ser capaz de lidar com qualquer quantidade de termos, isso é importante. Você não vai escrever essas fórmulas do jeito que estão aqui no computador, porque isso seria irracional, né? Imagina que alguém te peça para usar 10 milhões de termos da série. Você não vai escrever 10 milhões de somas. É o computador que tem que fazer isso para você. Para isso, então, para que a gente possa fazer de uma maneira automatizada, nós vamos precisar definir variáveis e vamos precisar usar as estruturas de programação que você já estudou, que são laço for, laço while, e o if, ou qualquer outros tipos de estrutura que sejam necessárias aqui nesse caso. Então, para esse caso, é um caso bem simples, né? A gente percebe que nós vamos precisar fazer essa soma. Ou seja, o usuário vai dizer, olha, eu quero o π com 10 termos, eu quero o π com 8. Ele não quer a aproximação sucessiva, ele quer que você simplesmente calcule e dê a resposta. π3 vale tanto, π10 vale tanto, π1 milhão vale tanto. Então a gente não precisa fazer essa aproximação sucessiva, nós precisamos sim implementar esse somatório. Perceba que esse somatório, a melhor maneira de implementar ele é através de um laço for, porque eu vou somando, né, para cada i, eu vou somando os termos da série. Então eu vou passando por ele como um laço for. Aqui está o programa que faz isso. Para que o nosso programa fique mais geral, a gente vai usar variáveis também. Então a primeira variável que vai ser, eu coloquei aqui, eu nem vou ler do terminal, do usuário, nada, isso não é muito importante nesse momento. Vai ser o número de termos que eu quero para calcular o π. Então vamos começar com 10 termos para calcular o π. Depois, eu também vou precisar, como eu vou usar um laço for, eu vou precisar guardar o valor do π que eu estou calculando, estou, né, calculando aquela soma ali, eu vou precisar guardar numa variável, eu vou chamar essa variável de π. Ela começa valendo 4. Da onde? É que é o π0, né, na verdade. O 4 é o π0, repara, olha, é 4. π0 é 4. Então eu não preciso calcular o primeiro termo. É porque eu preciso inicializar as variáveis, né? Eu poderia inicializar a variável com 0, mas ela é uma inicialização arbitrária, porque na verdade o primeiro termo da minha série é π0 valendo 4, não 0. Então eu inicializo ela já como π0. Portanto, o usuário, o n, né? Se ele der n igual a 0, ele nem deve entrar no laço, ele só deve entrar no laço se ele der π igual a 1, que está aqui, olha. Então, para cada i indo de 1 até n, ou seja, se n for 0, não vai nem entrar, né? Porque n é menor do que 1. Se n for 1, ele vai entrar, vai fazer uma iteração só.
Se n for 2, 3, ele vai ficar fazendo várias interações. Então, para cada um dos i's, eu vou fazer o seguinte, o meu π, que já tinha um valor antes, vai ser o valor de antes mais essa correçãozinha aqui que eu vi. E eu estou colocando a expressão como está aqui, tá aqui no slide. Ó. π vai ser igual a 4 vezes 1 mais... Vamos aumentar um pouquinho aqui, né? π vai ser igual a 4 vezes menos 1 elevado a i, então aqui ó, menos 1 elevado, tá vendo 2 asterísticos, dividido por 2i mais 1. No caso era n, a variável muda aqui, né, mas nesse programa eu coloquei i. Dividido por 2i mais 1. Repara que eu coloquei um float aqui. Isso é importante em Python. Em C não seria tanto, mas em Python é muito crítico. Porque como o Python tem tipagem dinâmica, essa variável que eu estou calculando, 2i mais 1, vai ser uma variável inteira, porque o i é um número inteiro. E se eu dividir por um número inteiro, acontece que ele vai truncar e vai me dar como resposta um número inteiro. Por exemplo, 1 dividido por 2 no Python, em geral vai ser 0. Porque 1 dividido por 2 é 0,5, mas isso é um flutuante. Se eu estou dividindo por 2, ele acha que eu vou querer a resposta como inteira também. E aí ele simplesmente coloca como 0. 3 dividido por 2 não vai ser 1,5, vai ser 1. E assim por diante. Então, para evitar esse problema, eu converto para ponto flutuante um número. Tá? Mesmo que o meu i fosse um número flutuante, ou que eu tivesse um outro número flutuante, por exemplo, 2.0 vezes i, seria conveniente você se converter para float sempre. Para evitar esse problema, porque esse bug ele pode acontecer e você vai ter muita dor de cabeça. Então essa é uma das primeiras dicas que eu te dou no cálculo numérico. Sempre divida por float. Mesmo em C, tá? Convém você dividir por float ou por double, depende da variável que você estiver usando, para evitar esses problemas. Então esse laço for, eu coloquei, não precisaria, mas eu coloquei um print para imprimir a cada passo o valor do π que eu estou obtendo, para a gente poder ver como é que funciona. Então eu vou rodar aqui o meu programa, você pode rodar no seu computador ou ali no site, né, que eu indiquei para você. Então se eu rodar, ele vai imprimir, deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte nesse cara aqui. Se eu rodar, ele vai imprimir o programa para mim, né, ó, a contagem, o contador e o valor do π naquele contador. Então você vê que ele está dando o que a gente já tinha aqui no slide, 2.66, 3.47, 2.90. Só que ele vai além, né? Vai dando para mais. Ó. Então a gente vai, como esperava, se aproximando do número π, mas a gente não tem o número π. Agora, como o programa ficou com variáveis, ficou genérico, eu posso aumentar. Vamos fazer não 10 laços, mas vamos fazer 100 laços. Ó, o computador faz instantaneamente, quase, né? Então agora a gente já está bem mais perto do número π. Se eu quiser mais casas, eu posso ir se eu quiser maior precisão, eu aumento o número de casas. Ó, daí já dá para 3.14 alguma coisa, né? Então a gente vai se aproximando cada vez mais do número π. Você pode colocar quantas casas você quiser para se aproximar do número π cada vez mais, ó. Então ele vai se aproximando, você está vendo que ele vai fixando as variáveis, 3.14, 15, 9, 2, ele vai fixar um 2 aqui, não chegou a fixar 2, mas ele iria fixar um 92 aqui, estava bem perto, tá? Então teria que botar mais casas aqui para ele fixar. De qualquer maneira, você deve ter agora entendido a lógica, né? Você pode brincar um pouquinho com isso daqui, a gente consegue calcular o π para um certo número de casas, para isso a gente precisa definir estruturas e funções. Agora vamos dar uma melhorada nesse programa. Vamos incluir algumas boas práticas de programação numérica nesse programa, tá? A primeira prática, a primeira questão que eu sugiro é melhorar a eficiência do cálculo, a eficiência da conta que está sendo feita aqui. Então a gente tem que, porque no cálculo numérico você, de verdade, né, o cálculo numérico profissional, você sempre vai estar brigando entre fazer o programa mais rápido e usar menos memória. Sempre que você puder fazer a conta mais rápida e usar menos memória, melhor. Porque os programas não são tão bobos quanto esse daqui, né? São programas mais complicados. Então é muito importante que você consiga melhorar a eficiência do programa. Quando eu digo eficiência tanto a questão de memória quanto a velocidade.
Para memória, não tem nada muito crítico aqui que a gente esteja usando nesse momento para trabalhar, mas para velocidade tem algumas coisas aqui que a gente poderia melhorar bastante. Por exemplo, esse menos 1 elevado a menos i aqui, não é menos i, né? É menos 1 elevado a i, né? No final dá na mesma, porque 1 dividido por menos 1 é a mesma coisa que menos 1. Mas no final a conta deu certo, por sorte e não por juízo. Há um bug aqui, né? Esse menos deve ter entrado na hora que eu digitei alguma coisa aqui, entrou um menos aqui sem querer e não alterou o resultado, por isso ele ficou aí. Está corrigido. Se você já tinha visto antes, parabéns. Como se fosse na aula ao vivo, os alunos já teriam me corrigido, né? Na aula online, como não tem ninguém aqui, então ficou aí. Pois bem, tem esse menos 1 elevado a i aqui, a gente pode melhorar a eficiência, porque veja, se é só menos 1 elevado a 1, a 2, como é que ele vai calcular isso? Ele vai fazer, digamos seja menos 1 ao quadrado, ele vai fazer menos 1 vezes menos 1. Se for menos 1 ao cubo, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Se for menos 1 elevado ao que eu tenho aqui, 10.000, 1 milhão. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 até 999.999 vezes ele vai multiplicar o menos 1. E é totalmente inútil essa conta, correto? Porque você pode simplesmente alterar o sinal a cada passo, sem precisar ficar fazendo 1 milhão de multiplicações, que é o que tem essa potência aqui. Então é uma conta bastante irracional. Então vamos melhorar a eficiência desse cálculo aqui, né, colocando uma boa prática de programação. Então essa boa prática aqui vai ser a gente trocar, né? Aqui, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa fórmula e vamos decompor ela numa parte que vai ser o numerador e em outra parte que vai ser o denominador. O numerador, ele, como eu estou começando com o termo de i igual a 1, não o termo de i igual a 0, né? O numerador vai começar valendo menos 4. Lembra que o 4 está fora, mas ele está multiplicando aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó. Então o numerador começa menos 4. Depois o numerador vai passar para mais 4. Então ele vai ser menos 4 mais 4, menos 4 mais 4. Então começamos com menos 4. O denominador, ao invés de eu usar essa expressão que está aqui, né, 2 vezes o número mais 1, eu vou simplesmente somar. Também usa menos conta, né? Não é muita diferença, mas é menos conta. Ao invés de eu fazer 2 vezes o número mais, ou seja, um produto e uma soma, eu vou fazer só uma soma. Eu vou aumentar ele de 2 em 2, que é o que está acontecendo no denominador. Tá? Então, para isso eu vou criar duas variáveis novas, a variável numerador e a variável denominador. A variável denominador ela é um ponto flutuante, então essa divisão aqui já vai virar ponto flutuante também. Mas se você quiser, nunca é demais garantir que isso aqui seja um flutuante, tá? Então essa é uma boa prática de programação, evitar que tenha bugs, né? Mesmo que você tenha uma certa segurança, é bom evitar. Então a gente vai criar duas variáveis, numerador e denominador. O π, ao invés de fazer π igual a π mais não sei o que, eu vou fazer só mais igual. Isso aqui também já tinha no C, né? Então, eu mais igual, numerador dividido por denominador. Para o próximo passo, eu atualizo as variáveis. O numerador eu vou multiplicar por menos 1 para trocar de sinal, e o denominador eu vou somar 2 para ir para o próximo número. Você perceba que tem bem menos conta aqui nesse programa do que no programa anterior, né? Embora a essência do programa continue a mesma. Então a gente pode rodar esse programa aqui. E ele vai calcular o número π para a gente. Não dá para notar a diferença de tempo aqui, porque o programa é muito simples. Mas esses pequenos cuidados, eles são muito importantes. E são um conceito que eu vou cobrar bastante nessa disciplina, que são as chamadas boas práticas de programação. Além da busca por eficiência, é uma boa prática de programação evitar código repetido. Repara que aqui eu estava escrevendo π igual a π mais alguma coisa. E aqui eu usei o mais igual. A expressão ficou menor e, além disso, eu evito escrever o π novamente. Porque toda vez que eu preciso escrever uma variável,
eu tenho a chance de errar essa variável. Além disso, a gente usa muito copia e cola nos programas, né? Copia e cola de um pedaço, copia e cola aqui, adapta, troca a variável. Então vai que, né, daqui a pouco vocês vão ver, eu tenho uma variável, tenho duas variáveis para o pi, um pi atual e um pi anterior. E aí eu posso usar nomes parecidos, pi A e pi V, pi novo e pi velho. Vai que num copia e cola dessa eu esqueço de alterar, né? Ou copio errado. Então, eu tenho mais chance de errar a atualização da variável. Então, é melhor deixar assim, que eu tenho menos coisas para corrigir, para alterar, etc. Então, está aqui o nosso programa, tá? Vou aqui. Outra coisa, essa também é uma dica de boa prática de programação. Eu vou dando ao longo do curso várias dicas de boas práticas de programação e relembrando depois, chamando a atenção de novo para elas, tá? Dá nome que faça sentido para o programa, tá? A gente podia usar variáveis x0, x1, impressionante, A e B, os alunos adoram esses nomes curtos, x e y, x e z, 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 tudo quanto é variável, tudo quanto é variável do programa, com nomes curtos que não tem significado nenhum. Se o programa é pequeno, é fácil de você lembrar. Se você está escrevendo o programa e vai escrever ele todo de uma vez, é fácil você lembrar que ZZZ é um denominador, mas que ZZ é numerador. Agora, se você olhar amanhã, ZZ é a mesma coisa que ZZZ. Ninguém sabe o que é X0, o que é X1. Então dá um nome que faça sentido, tá? Porque em termos de desempenho não muda nada você chamar de numerador e denominador. Mas em termos de programação muda tudo. Até porque se você estiver trabalhando em equipe, também faz muita diferença para a sua equipe que você esteja usando a variável correta, adequada para fazer isso daí, tá? Então, aqui está o pi1. Agora vamos melhorar ainda mais esse programa. Dá para a gente fazer um programa ficar melhor ainda. Porque a gente estava aumentando o número de iterações que a gente iria fazer para melhorar a convergência do pi, né? Ó, então o pi vai convergindo. Deixa eu botar mais um zero. O pi vai convergindo, vai melhorando o valor que ele tem, né? Então 14, 15 e tal, vai chegando aqui perto do 9, depois perto do 9,2, que é, né, o que seria o valor correto, né? E como a gente viu, ele nem chega lá, chega bem perto. Teria que ter mais iterações para chegar perto do valor mais correto ainda, do pi. Só que a gente não pensa dessa maneira. Não é assim que a gente aborda o problema. Quando a gente procura uma solução aproximada, a gente não pensa em termos do número de iterações que eu vou fazer para chegar naquela aproximação. A gente pensa em termos do erro que eu quero atingir. Ou seja, eu quero que a minha solução esteja dentro de determinada margem de erro. Quero o pi com 1% de erro, o pi com 0,5% de erro, o pi com tantos por cento de erro. Então, o que interessa para o usuário, o que interessa para a gente, e portanto é o que o nosso programa deve retornar, não é o pi usando 1.000 termos, 10.000 termos, mas o pi dentro de uma certa margem de erro. Então a gente precisa mudar a lógica do nosso programa. Ao invés de calcular o pi para um determinado número de erros, um determinado número de iterações, calcular o pi até atingir determinado erro. Então, enquanto não chegar no erro que eu quero, continue fazendo a conta. Para isso, nós vamos mudar a estrutura de laço for e vamos usar um laço while, porque é assim que eu estou colocando o problema. Veja, enquanto não atingir o erro, continue. Então, while, enquanto. Para isso, nós vamos precisar usar os conceitos de erro e tolerância que a gente viu já no curso, né? Lá no comecinho do curso, na nossa primeira aula teórica ali de análise de erro, a gente definiu o que seria o erro. Caso você não tenha visto aquela aula, também não tem problema, porque é muito fácil entender aqui o que é o erro. Pensa que eu tenho o seguinte, a gente está calculando o pi, né? Podemos voltar aqui. A gente está calculando o pi, a gente deu um valor, depois a gente foi para baixo, depois a gente foi, nós estamos nos aproximando do pi. O erro na nossa conta a gente pode definir como sendo a diferença entre um passo e o outro. Ou seja, eu posso dizer que módulo, né? Sinal não importa para erro. Módulo de 2,67 menos 4 é o erro entre o passo 1 e o passo 0.
3,47 menos 2,67 é o erro entre π2 e π1. Então eu posso dizer o seguinte, o valor do π no passo n vai ser o valor do π no passo n dado por essa fórmula. E o valor do erro vai ser o valor do π no passo n menos o valor do π no passo n menos 1, ou seja, no passo anterior, né? Se você reparar, essa expressão aqui já te dá um valor de erro, porque eu posso passar esse π para cá, né, e calcular o módulo. Então, πn menos πn menos 1 módulo vai ser isso daqui, esse termo aqui em módulo, né, o módulo desse termo. Como eu tenho menos 1 aqui, esse menos 1 simplesmente é ignorado no caso do módulo, porque sempre vai ser positivo. Então, o erro vai ser 4 sobre 2n mais 1. Isso é o erro do nosso cálculo. Só que esse erro a gente só consegue definir uma fórmula para ele porque a gente está olhando o caso especial da série do número π. Na maioria absoluta dos casos de cálculo numérico, eu não tenho uma fórmula, como a gente vai ver mais para frente, já no próximo algoritmo. A gente não tem uma fórmula para o erro do meu algoritmo. Então a gente usa o erro calculado a cada passo, que é pegar o valor da aproximação nesse passo e diminuir do valor da aproximação no passo anterior e calcular o módulo. Essa é uma aproximação de erro largamente usada em análise numérica. Se você não tem uma definição melhor, alguns casos a gente tem, esse caso aqui do número π é um caso, existe o caso da bissecção e mais meia dúzia de casos em que eu tenho uma definição melhor para erro. Então, via de regra, você não tendo uma definição boa de erro, o que normalmente acontece, você vai usar o erro como valor do passo atual menos valor do passo anterior, tá? Em módulo. Essa é a definição de erro. Então nós vamos vamos atualizar o nosso programa. Ao invés de usar um laço for para calcular até um certo número de casas, nós vamos usar um laço while para calcular enquanto o erro for maior que um certo valor. Tá? Então aí também entra um segundo conceito, que é o conceito de tolerância. Erro é o quanto você estima que a sua conta esteja errada. Ela normalmente, a estimativa pode ser menor do que isso. Olha só. Se eu calculo o meu erro como o passo atual menos o passo anterior, então 2,67 menos 4 vai dar 1,33, né? Só que a diferença de 2 a 67 ao π não é 1,33, é menos, porque o π é 3,14, ele está mais perto daqui, né? Então a diferença daqui vai dar 0,4, não 1,3, tá? Então veja que a diferença real, podemos até calcular aqui, né? A diferença real, né, é 3,1415 menos 2,67. É 0,4715. Então essa é a diferença real. Então, em vez de... Eu estou dizendo que o meu erro no passo 1 é 1,3. Mas, na verdade, o erro verdadeiro é 0,5. Tá, mas... Peraí, professor, tem muito erro aqui. Sim, tem muito erro, calma. O erro que eu estou calculando é uma estimativa. Eu não sei qual é o valor verdadeiro. No caso, eu sei porque eu conheço o π, mas na maioria das contas do mundo real, do cálculo numérico, eu não sei qual é a resposta final. Se eu soubesse, eu não estava calculando, né? Eu estou convergindo para ela, mas eu só vou saber qual é lá no final. Então eu não vou poder voltar e fazer a conta de novo. Eu preciso calcular o erro enquanto faço a conta. Aquela história, trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, para isso, a gente faz uma estimativa de erro, que é o valor atual menos o valor anterior. Uma estimativa, como eu estava falando para você. Essa estimativa, ela tem que ser maior que o erro verdadeiro, né? Porque se eu usar uma estimativa de erro que fica menor que o erro verdadeiro, eu posso entrar em apuros, né? Você faz um orçamento e diz, olha, essa obra aí vai custar mais ou menos R$1.000. Aí depois, mais uma margem de erro, pode ser mais R$1.000, mas 1.200 ou 800, ou seja, R$200 de margem de erro, tudo bem. Aí depois você chega e diz, não custou 1.200 porque não custou R$1.000 porque eu errei a estimativa de erro, ela custa 1 milhão. Cara, como assim 1 milhão? Não existe isso, né? Você tem que ter uma estimativa de erro, um valor máximo. Então vai ficar entre 800 e 1.200. Pode ser que ela custe R$1.010, ou seja, o erro no final das contas foi só R$10 de erro, mas a sua estimativa inicial era 200, então estava dentro daquela estimativa. Mesma coisa aqui do caso do π, ou seja, o π no passo 1 é 2,67, a estimativa de erro 1,3. No final a gente vê que ela é 0,5, não é tão ruim,
mas tudo bem. A mesma coisa agora. Então a gente vai convergindo com essa estimativa. Mas a pessoa, quando vai dar a entrada para o programa, ela não vai dar esse erro para o programa. Esse erro é o erro que o programa está calculando. A pessoa vai dizer, eu quero o π dentro de tal margem. Por exemplo, eu quero que o erro seja menor que 0,1. Então você vai lá calculando o π. Quando o erro ficar menor que 0,1, por exemplo, 0,07, ficou menor que 0,1. 0,07 é menor que 0,1. Então ele ficou menor que 0,1, você para. E você diz para a pessoa que o erro é 0,07, que é o que você calculou. E a pessoa vai dizer, não, beleza, eu queria que fosse menor que 0,1. 0,07 é menor. Por exemplo, né, trocando em outra linguagem, eu quero o orçamento com erro no máximo de 5%. Aí a pessoa te dá, ó, tem um orçamento aqui com erro de 2%. Opa, beleza, erro menor do que eu estava querendo. Ou a pessoa te volta, não, tem um orçamento com erro de 20%. Não, 20% eu não quero. Melhora esse cálculo aí. A mesma lógica aqui. Então, erro é o que o programa vai estimar e, em geral, ele sobreestima, ou seja, ele calcula mais o erro. Tolerância é o que eu vou dar de entrada. Então, é importante distinguir essas duas coisas. Então, vamos calcular agora, vamos mudar o programa para ele calcular o π até atingir determinado erro, atingir, né, determinada tolerância na linguagem que a gente usa largamente em cálculo numérico. Para isso, nós vamos usar, o programa é o π2. Então, aqui no programa π2, já aumentou consideravelmente a quantidade de variáveis. Por quê? Porque eu preciso dar de entrada a tolerância que eu quero atingir, no caso, 0,01. Então, o meu erro está na segunda casa decimal, eu vou querer que seja, né, aqui, né, 0,01. Então, o meu erro vai estar na casa que seria o 4. Além disso, tem as coisas que eu já tinha antes, o numerador, o denominador. Eu não tenho mais o laço for, tenho o laço while. Eu vou querer guardar o número de passos aqui só para poder imprimir e poder ter um controle, tá? Então eu vou colocar uma variável, meu contador for, porque antes ela estava aqui dentro do laço for, mas agora como não tem mais o laço for, eu vou criar uma variável fora. Tenho a minha tolerância, que como eu disse é um parâmetro de entrada, eu quero atingir. Ao invés de ter o número de iterações, né? Agora eu tenho a tolerância que eu quero atingir. O numerador e o denominador. A fórmula ainda está aqui, né? Aquela fórmula que a gente tinha antes. E agora tem um diferencial aqui nessa história. O numerador e o denominador atualiza, como antes, aí atualiza também meu contador. Tem um diferencial, alguma coisa que complica mais, que é o tal do π velho e o π novo. É o π do passo atual menos o π do passo anterior. Você pode usar o nome que você quiser, tá? Pode ser π atual, π anterior, πn, πn-1, πn1, enfim. Usa a variável que você queira, o nome que você queira, desde que ela faça sentido. O π novo é o π que eu vou calcular agora, o novo π, a nova aproximação. O π velho é o π anterior, faz sentido, né? Então a gente vai entrar no laço while, criamos várias variáveis, vamos entrar no laço while. Para entrar no laço while, eu vou ter um probleminha aqui, né? Prático. O erro é o que eu estou calculando, ó. O erro vai ser módulo é ABS, né? Do π novo menos o π velho, aquilo que a gente estava falando. Só que quando eu entro no laço, eu ainda não calculei nenhuma interação. Então eu tenho duas alternativas aqui. Você sempre tem essas duas alternativas, você escolhe a que faz mais sentido, é melhor para você. Ou você faz uma interação fora do laço, antes, calcula o erro. Se ele for menor que a tolerância, nem entra no laço, já dá a resposta. Se ele for maior que a tolerância, porque você não chegou ainda no que tem que ser, entra no laço para refinar. E aí faz a nova conta. Então você tem que calcular uma vez antes e várias vezes dentro do laço. Eu não gosto dessa abordagem porque eu preciso repetir a fórmula antes e depois. E lembra que repetir equações no programa não é uma boa prática de programação. Só deve ser feito isso em casos extremos, na minha opinião, quando coloca muito em xeque o desempenho do programa. Porque desempenho é menos crítico que bug. Porque bug não faz a conta, desempenho a conta só demora. Mas às vezes o desempenho pode ser tão crítico de eu não conseguir fazer a conta e eu precisar estar um pouco mais sujeito a bugs. Mas isso deve ser o último caso, na minha opinião, né? Na minha experiência aí de algumas décadas aí mexendo nesse negócio aí, tá? Então, a gente prefiro
fazer a conta só dentro do laço, não fazer conta antes. Para isso, o que eu preciso fazer? Uma gambiarrazinha, uma malandragem. Eu começo colocando o erro como muito grande. É porque eu não fiz nenhuma iteração, então supostamente o erro é infinito. Eu não sei, não tenho a menor ideia de quanto é o erro. No caso, eu coloco um erro bem maior que a tolerância. Se você quiser, você pode, tem gente que coloca até aqui, ó, 10 vezes a tolerância. Então você sempre vai ter maior que a tolerância, não importa a tolerância que o usuário colocou. Ou você coloca um número grande, como eu estava falando ali. Você que escolhe. O que importa é que o erro seja maior que a tolerância. Por quê? O teste vai ser, enquanto o erro for maior que a tolerância, faça a conta. Como eu coloquei ele maior que a tolerância, ele sempre entra pelo menos uma vez dentro do while, para fazer a primeira iteração. Então a primeira iteração vai ser o pi novo, vai ser o pi velho, mais aquela conta, né? Lembra? Aqui eu esqueci de colocar o float, né? Que eu falei que era sempre é bom colocar, né? E aí eu calculo o novo pi, é um pi antigo, mais isso aqui. Depois de eu calcular o novo pi, eu posso calcular o erro. Antes não, né? Porque eles têm que ter atualizado a variável, né? Então eu atualizei a variável, calculei o novo pi. Aí eu vou imprimir para o usuário poder dar uma olhadinha no que está acontecendo. E também aqui atualizo as variáveis para a próxima iteração. Inclusive daí na próxima o pi velho vai ser o pi que eu calculei agora, né? Mudou a iteração. Então atualizo para a próxima iteração. Eu coloquei um print aqui do lado de fora, dizendo estou fora, para você entender, né? Remarcar, relembrar isso, né? Que o que está indentado no Python está dentro do while. O que não está indentado está fora. Não importa se quantos espaços tenho aqui, nada disso. Importa que esteja tudo na mesma indentação. Então esse primeiro print está dentro e o outro está fora. Aí podemos rodar o programa, né? E a gente percebe que para atingir o erro, agora estou imprimindo a iteração, o pi atualizado e o erro dele. Então para atingir o erro aqui, olha, a gente precisou de 200 iterações. O erro, no caso, é uma tolerância de 0.01. Então, o meu erro ficou menor que 0.01. Quando ele calculou o erro e o erro ficou um pouquinho maior, ele ainda fez mais uma iteração, ele só parou aqui. Eu posso, né, procurar um valor menor ainda de tolerância. Vou usar uma notação científica aqui, ó, 1.0e na menos 3. 1.0e na menos 3 é igual a 0.01. Por quê? É uma notação científica. O e é 10 elevado a, no caso, menos 3. Isso aqui vale sempre para qualquer linguagem, tá? E nós vamos usar muito essa notação em cálculo numérico. Então não esqueça, 10 elevado a menos 3 no computador não é 10 elevado a menos 3. Isso está errado. Por que está errado? Porque 10 elevado a menos 3, você vai fazer o 10 elevado à potência de menos 3. Você vai fazer uma conta. Lembra que todas as contas têm erros de aproximação e gastam tempo, né? Então não use essa notação, nem aqui nem na calculadora. Tanto a calculadora quanto o computador tem a notação E, que não é o número E de Euler, mas é o E que significa, né, que aqui é uma potência. Isso daqui literalmente significa 1.0 vezes 10 elevado a menos 3. Só que ele não calcula o 10 elevado a menos 3, ele só usa, né, o menos 3 como característica, né, lá dos números que a gente viu na aula, né? Equivale a 0.01. Se eu quero um número bem pequenininho, né, 10 a menos 9, né, e assim por diante, então eu posso usar a tolerância tão pequena quanto eu queira. Não vou botar 10 a menos 9, porque senão ele vai ficar calculando até amanhã. Vamos botar 10 a menos 5 aqui, ó. Perceba que vai convergindo o pi, né? Até a diferença entre esse passo e o anterior ser menor que 10 a menos 5. No caso, o passo é esse aqui, né? Então, 10 a menos 5... Acho que posso aumentar a fonte aqui. 10 a menos 5 é 5 casas depois da vírgula. Então, tá aqui. Essa daqui menos essa deu isso daqui que é menor que 10 a menos 5, ele parou. Então, qual é a resposta? A resposta para o usuário seria o pi com erro menor que 10 a menos 5 vale isso daqui mais ou menos isso daqui, 9 vezes 10 a menos 6. Não adianta eu colocar todas essas casas, porque o erro está na sexta casa, né? Na verdade está quase na quinta casa depois da vírgula. Então eu coloco isso daqui, não tem por que ficar dando um valor que com certeza tem erro, está errado, tá? O erro está em torno daqui na quinta casa depois da vírgula, que foi o que eu dei como entrada aqui. Então esse aqui é um programa melhor, é o programa que usa a lógica que de fato a gente usa no cálculo numérico.
tá? Agora a gente pode melhorar ainda mais um pouquinho esse programa, que é o seguinte, imagine, aqui a gente só fez a conta uma vez, né? A gente só calculou o π para atingir determinada tolerância e deu. Mas, muitas vezes, a gente precisa reutilizar esse cálculo em várias partes do meu programa. Né? Aqui é um cálculo simples do π, como a gente está vendo. Mas imagine que fosse uma conta que você, num determinado pedaço do seu programa, precisasse daquela variável calculada para um certo número, um certo parâmetro de entrada. E depois, para outra parte, precisava da variável com outro parâmetro de entrada. Numa parte, você quer atingir determinado erro, mas se a conta tomar determinado rumo, você quer outro erro. Então, você precisa usar funções. Porque as funções permitem que você tenha o seu código todo numa só parte do programa e você possa chamar esse código na medida em que você precisar dele. Isso aumenta muito a segurança do seu código, porque, de novo, você vai ter o seu algoritmo digitado uma só vez. Você vai revisar, você vai procurar por bugs, você vai cuidar do seu algoritmo uma única vez e vai garantir que aquele código esteja bom, dando reusabilidade para aquele código. Então, olha só, a gente tratou aqui de vários conceitos, que são os 3 conceitos chaves das boas práticas de programação numérica. Reusabilidade, que é usar funções para ter o seu código sempre útil, sempre pronto para ser reutilizado e com segurança. A gente também usou usar nomes, né, do programa que tenham sentido, porque isso dá robustez para o programa. O que é robustez? Diminuir a chance, né, do meu programa ter bug, ter algum erro, alguma coisa. Quando a variável não tem sentido, o nome da variável não tem sentido, é fácil alguém editar em cima daquilo e usar, inclusive, o mesmo nome de variável para uma coisa completamente diferente, tá? Então, muito importante você cuidar desses 2 conceitos. E aí o outro conceito que eu falei que a gente usou também, né, é a eficiência do cálculo, que é fazer o cálculo com velocidade, eficiência. Então, o meu programa tem que ser, meu programa numérico, precisa ser eficiente, precisa ser robusto e precisa ser reutilizável. 3 conceitos chaves para você memorizar e a gente vai usar eles durante todo o nosso curso, tá? Todo programa numérico precisa ter esses 3 conceitos aí. Então, o que a gente vai fazer agora é, vamos colocar esse cálculo do número π dentro de uma função, para que o nosso programa seja mais reutilizável, seja mais robusto também, né? Ou seja, robusto tem menos chance de dar bug. O que eu vou colocar dentro da função? Bom, depende da maneira como eu vou querer usar isso aqui. Isso é importante agora. Agora você para e pensa, como é que eu vou usar esse programa do π? Bom, eu vou usar assim. O usuário, a pessoa, no caso eu, ou outra pessoa que esteja usando o meu programa, ela vai chamar a minha função para calcular o π, não precisa passar nenhum parâmetro tipo de função, né? O cálculo do π vai dar sempre π, mas ele vai passar a tolerância, ele vai dizer, olha, eu quero π dentro de determinada margem de erro. E aí, como resposta, o meu programa vai retornar o valor do π, mas não apenas o π, o erro calculado, né? Porque aqui, ó, por exemplo, o usuário pediu com essa tolerância e eu retorno como resposta o π e o erro que eu estimo, o erro máximo que eu estimo. E o erro pode ser bem menor que a tolerância. Em alguns algoritmos ele acaba ficando bem menor que a tolerância porque o erro cai rápido. A gente vai ver isso especialmente no algoritmo de Newton, tá? Mas existem outros algoritmos aí interessantes. Então, para isso, o nosso programa recebe, então vamos rever, o nosso programa recebe a tolerância e retorna a resposta e o erro estimado, tá bom? Então, para isso, vamos criar uma função, tá? No programa P3. Então, está aqui o programa do P3. Vamos criar uma função. Então, veja que eu uso o comando def no Python para criar a função. A função tem que ter um nome útil. Então, calcula π. A função não vai chamar xx, xxxxxx. Não, vai chamar um nome decente, calcula π. Tá? E recebe um único parâmetro, tol. A minha função retorna, como a gente viu, o valor mais correto que ela tiver para o π e o erro nesse valor.
Agora, a minha função é para ser reutilizada, é para ser usada por outras pessoas. Então eu preciso descrever o que tem nessa função. O Python tem uma sintaxe padrão para isso, que é esses 3 aspas aqui na indentação, porque eu abri uma função, dei 2 pontos, então eu tenho que colocar tudo na indentação, tá? Essas 3 aspas aqui, e depois fecha 3 aspas, vão ser a descrição da função. Isso é legal, quando você está usando o Python, você pode usar o Python dentro de um terminal. Quem tem ele instalado no computador pode fazer isso aí, ó. Eu posso, ao invés de salvar o programinha do Python num texto, né, e rodar, como eu tenho feito até agora com vocês, eu posso chamar o Python. Eu entrei dentro do Python, ó. Python, ele deu a versão do Python que eu estou usando, tal qual Linux. E aí eu posso fazer contas aqui de dentro do Python, se eu quiser. Por exemplo, x igual a 2, print x. Imprimiu 2. Eu estou dentro do Python. Ele é um interpretador, eu não preciso do programa. E aí é legal que eu posso chamar ajuda. Puxa, eu quero imprimir, mas eu não lembro como é que imprime. Então, help print. Ele vai imprimir para mim aqui, olha, um help de como é que usa a função print. Ela usa um valor, ela pode passar parâmetros, ela funciona assim, assim, assim. Quando você... Aí um Q para sair. Desculpa. Ctrl D para sair, tá? Quando você coloca a sua função aqui, qualquer pessoa que use de dentro de um terminal, se digitar help, calcula pi, vai receber como resposta aqui. Então você faz o que a gente chama de documentação da função. Isso é muito importante em qualquer linguagem, mas nas linguagens antigas não era levado a sério, tá? Ficava a cargo do programador. De maneira que não era algo incorporado na linguagem. Nas linguagens modernas, a documentação passa a ser algo já incorporado na linguagem, fundamental. Então a gente documenta a função. Para documentar a função, tem no mínimo 3 informações que você tem que dar para a pessoa. O que é aquela função, ou seja, o que ela faz, para que ela existe, o que ela recebe de entrada e o que ela retorna de saída. Então tem que ser sucinto, para ajudar a pessoa, não atrapalhar, né? Mas também não tão sucinto que a pessoa não entenda o que você fez. Então, o que é a função? A função calcula o número π com a série de Gregory-Leibniz. Tá bom? Se a pessoa quiser mais informações, vai lá no Google e digita a série de Gregory-Leibniz. O que a função recebe? Tolerância. Daí você não precisa explicar o que é tolerância, porque se a pessoa está usando o que é uma função numérica, ela tem que saber o que é tolerância. Retorna o π e o erro. Aí. Então, o que eu fiz foi pegar esse código que está aqui e colocar ele dentro da função. Tá? Dentro da função está o código. E repara que eu tirei os prints, porque é muito chato você chamar uma função e ela ficar imprimindo coisa na tela. Não é essa a lógica da função. A função, ela inclusive, ela teria o que a gente chama, seria uma espécie de vazamento de informação, né? O ideal é que a função... O ideal não... A boa prática de programação diz que uma função trabalha sempre recebendo um valor e retornando outro, ou recebendo um conjunto de valores e retornando outro. A função não pode imprimir coisas na tela. Ela estaria gerando saída fora da sequência. Recebe, retorna, recebe, retorna. Ela está gerando uma saída extra. E isso é uma péssima prática de programação. Daí, inclusive, podem surgir violações de dados e outras coisas, né? Então, não. Então, eu tirei todos os prints. Você até pode botar no momento que esteja debugando, mas depois você deve tirar. Tirei os prints e deixei o resto que estava lá. Você pode dar uma olhada, tá? O resto que estava lá está aqui. Com a diferença que agora, então, a informação que eu calculei vai ser retornada. E agora eu vou chamar a função, olha, calcula π com essa tolerância. E pega os valores de π do erro e imprime. Ou calcula π com essa tolerância e imprime direto. Não preciso salvar numa variável e imprimir a variável. A função print pega os números que saem da função e já imprime. Ó. Vamos rodar aqui. Ó. Veja que ele deu uma demoradinha, né? Porque eu dei uma tolerância bem pequena, 10 a menos 6. Ele não fica imprimindo na tela, então ele não demora tanto quanto o outro, porque uma das coisas que faz o programa demorar é imprimir informação na tela, gerar toda essa saída. Como ele não está imprimindo nada, só o resultado final, ele rodou mais rápido que o outro programa. Então ele retornou para mim o π e o erro, né, com os 2 valores de tolerância que eu pedi aqui. Ó. Então 10 a menos 6, o erro ficou menor que 10 a menos 6, e está aqui o π que ele retornou.
tá bom? Então, esse código já está, olha, supimpa. É praticamente um programa profissional já para calcular o número π, tá bom? Agora a gente pode fazer uma coisinha um pouquinho diferente. O programa já está muito bom. Para esse nível de dificuldade do problema, tá legal. Vamos aproveitar e fazer um gráfico dessa evolução do π, ou seja, o π convergindo para o número que a gente quer, o programa, né, convergindo para o número π, para a gente visualizar essa convergência. E aí a gente aproveita e brinca um pouquinho de como fazer gráficos. Lembra que eu mostrei na aula para vocês que o programa, né, a biblioteca no Python que a gente usa para fazer gráficos é o Matplotlib. Então, eu mostrei o site, tudo para vocês lá, né, do Matplotlib. Lá no Matplotlib tem vários programinhas, inclusive para quem quiser aprender a trabalhar com Matplotlib, eu recomendo que entre lá e brinque, pegue os tutoriais e brinque um pouquinho. Mas eu vou mostrar aqui o básico, como é que eu faço um gráfico, o que eu preciso, qual é o mínimo que eu preciso para fazer um gráfico. Então, para fazer um gráfico, você vai precisar primeiro carregar a biblioteca, parecido com o que havia no C de include, né? Você não usava o include para pegar uma biblioteca? No Python, você usa o import. Só que o Python, ele é legal porque ele faz o seguinte, olha só, eu vou importar a biblioteca e dentro da biblioteca Matplotlib eu vou usar uma subbiblioteca específica que chama pyplot, que é para fazer o gráfico agora aqui na tela mesmo, né? Porque eu posso salvar também num arquivo, etc. PDF, PNG, JPG, o formato que você quiser, você salva para usar no seu trabalho, enfim, no que você quiser. Então eu vou importar essa biblioteca, mas ela tem um nome grande. Para não precisar ficar toda hora chamando esse nome grande, eu vou dar um apelido. Então, importe essa biblioteca como PLT. Você pode dar o apelido que você quiser, tá? Desde que seja um nome que, de novo, faça sentido, né? Você pode usar o nome que quiser. Eu chamo PLT, tá? Então, eu vou usar da biblioteca, eu vou usar o comando plot para fazer um gráfico. Vou fazer o gráfico aqui e vou explicando o que a gente... Tá aqui o gráfico que ele gerou. Esse gráfico é uma janela, eu posso ampliar, né? Eu posso dar zoom, então eu clico aqui e dou um zoom. Posso voltar ao que era antes. Eu posso usar essa setinha para mexer o gráfico de um lado para o outro. Posso voltar no que era antes. Posso brincar um pouquinho com os parâmetros aqui do gráfico, ó, trazer ele quase na beirada aqui, ó, da tela, tá? Então, aqui, reset. Posso salvar no formato que eu quiser, então tem vários formatos aqui, ó, PDF, JPG, SVG, o que você quiser, tá? Posso salvar esse gráfico. Mas agora vamos dar uma olhadinha no básico. O que eu fiz aqui foi o gráfico de 4 pontos e eu liguei esses pontos, né? Conectei esses pontos. Como é que está essa informação aqui no programa? Então, importei a biblioteca para gráficos. Essa biblioteca vou chamar o comando plot. Eu vou mandar plotar, gente, 4 pontos com y valendo 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E o x? O x, se eu não der o valor de x, ele vai usar o índice da minha lista, do meu vetor. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Ó. 0, 1, 2 e 3. Se eu não der nada, ele usa isso. Se eu der, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, eu posso dar a posição do meu x. Digamos que eu queira dar, né, posição do meu x aqui, vamos dar um valor bem doido aqui, bem diferente aqui, para não coincidir. x1.1, x1.2, daí o x igual a 5.6 e o x igual a 8. Agora eu vou refazer o gráfico. Vai virar outro gráfico, porque agora eu dei valores diferentes de x, né? Tá? Então eu dei valores. Se eu não der, ele usa os índices ali. RO menos. R, red, linha vermelha. O, plotar os pontos como bolinhas. Menos, conectar por linhas. Aí, também no Matplotlib, você vai ver várias outras combinações. Você pode trocar, né? B de blue, por exemplo. Você pode usar... enfim, tem várias cores aqui. Você pode usar Y, né, de yellow. Você pode usar as variáveis que você quiser. Pode até dar o código
preto é K, black, porque B já era para blue, né? Então usou o K para o black. Você pode usar outros códigos de cores, etc. Lá na página do Matplotlib tem tudo isso explicando. O O é uma bolinha, você pode usar outros símbolos, tem vários símbolos lá. A gente também pode querer colocar um label aqui, ó, por exemplo, alguns números, tá? No caso ainda nós temos uma dificuldade que a gente usa acentuado. Nem sempre o interpretador do Python entende os acentos. Nesse caso ele já entendeu, aqui ó, ficou números com acento, tá? Porque eu estou usando essa formatação aqui, o TF8, que é um tipo de variável que ele entende letras acentuadas. Às vezes ele não entende, tá? Então, tem essas opções aqui, né? E depois eu dou o comando show. Show é para mostrar na tela, porque eu poderia dar o comando, se eu não quero mostrar na tela, eu quero salvar direto no arquivo, eu posso dar direto savefig, gráfico.png, por exemplo, ou gráfico.jpg, por exemplo, ou gráfico.pdf, ou qualquer outra coisa, tá? Mas não, eu estou mostrando na tela, então eu peço para ele mostrar na tela. Isso daqui é o mínimo de um gráfico, tá? É o mínimo. Dá para fazer muito mais coisa. Você deve entrar no Matplotlib e dar uma olhada no que tem lá. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico da evolução do número π. Calcula o π no primeira aproximação, na segunda, e vamos ver ele convergindo. Para isso, eu vou adaptar o primeiro programinha, né, o segundo, desculpa, π1, que era esse programinha aqui, o π1, eu vou adaptar. Por que eu não vou pegar o outro lá já finalizado? Porque esse programa está bem básico e ele já vai ser suficiente para eu poder fazer esse gráfico sem me estressar muito, porque agora a ideia é só fazer o gráfico, tá? Não precisa ser eficiente, nada. Então é o π4. No π4 eu, como disse para vocês, peguei esse π1 e adaptei. O que eu adaptei? É que eu preciso criar, lembra aqui do programa do gráfico? Eu preciso criar vetores para colocar os valores do π. Então eu preciso de um vetor que tenha a primeira aproximação de π, a segunda aproximação de π e assim por diante. Então no π4 a gente vai, ao invés de imprimir o π na tela, vamos salvar o vetor π, os valores de π num vetor. Então eu vou criar o vetor assim, ó, eu vou criar 1000, não, aqui tem 1 milhão de casas. Eu vou criar um vetor com 1 milhão de casas, todas contendo zero. É assim que eu faço no Python. Aqui está o vetor, né? Abre e fecha conchetes, é para abrir uma lista. Inicializando com 0 vezes 1 milhão de casas. O primeiro elemento do vetor π 0, é o valor do π que eu já tenho aqui. E aí eu vou atualizando o π e colocando no vetor. Olha, ele já tem 1 milhão de casas. Então, o vetor π i vai ser o próprio π. Então, está aqui, né? Para o laço for. No final, eu vou pegar esse vetor e vou fazer o gráfico. É só isso que tem aqui. Então, vamos rodar. Ele calculou aqui. Aí você está vendo, tá, mas cadê o π? O π está aqui, ó. É 3.1415, né? Só que como ele convergiu já, está muito perto, ó, ficou parecendo desse jeito. Eu calculei 1 milhão de casas, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Peguei, cliquei ali no zoom, vamos dar um zoom nessa parte aqui, ó. Tá vendo que ele está convergindo aqui, ó? Vamos dar um zoom aqui, ó. Ele está fazendo aquilo que a gente tinha conversado, ó. Ele vai para um valor e volta para outro. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. E converge em torno de 3.1415, ó. Se eu der mais um zoom aqui, ó, ele está convergindo nesse valor. Eu posso puxar o gráfico para cá. Ó, tá vendo, ó? Ele está convergindo, ó, na iteração aqui, né? 650. Ele está convergindo. Se eu for lá no final, dá um zoom aqui, ó. Lá no final, ele está bem perto já do valor final do π. Ó. Olha só. 3.14159 mais, aí tem o eixo y aqui, os valores, né? Então, 3.14159 mais isso, 3.14159 mais isso. Então, está oscilando daqui até aqui, né? Aqui é 1 milhão, menos 20, menos 40. Então, ele está fazendo o gráfico desse jeito, mostrando para a gente. Tá? Então, agora, você fica como tarefa olhar esses programas e fazer tudo o que eu fiz
usando um outro somatório, não do π, mas esse somatório para calcular esse número z maluco que eu inventei aqui. Tenta fazer esse programa privilegiando os conceitos que a gente discutiu de eficiência, robustez, reusabilidade, conforme a gente fez nas aulas práticas. Você tem que saber justificar isso daí, tá? Essa aqui era uma questão de prova. Então, calcular isso daqui. Só que é um produtório, tá? Não é um somatório. Ao invés de calcular somas, a gente calcula produto. Então, ao invés do do símbolo sigma, a gente usa o símbolo π para representar produto. Nossa, professor, mas aí ferrou. Não, é simples. Ao invés de somar, você multiplica. É só isso, tá? É um produtório. Então fica como tarefa você fazer essa implementação. Se você quiser, você pode seguir a sequência de ir sofisticando o programa. É uma sequência interessante essa estrutura e a gente usa muito isso em programação numérica. Primeiro a gente implementa uma solução mais simples, depois a gente vai refinando a nossa solução, garantindo, né, que a cada passo a gente tem um programa melhor e correto. Se a gente tenta já direto, de cara, colocar o programa finalizado, perfeito, normalmente a gente não consegue. Então a gente vai construindo o programa em etapas, escrevendo as funções e as coisas, e melhorando o programa aos poucos, de maneira que a versão final é a versão realmente definitiva. Tá bom? Então, encerramos aqui essa nossa segunda aula prática e você fica com essas atividades como tarefa.